Poxa, isso é um debate da prefeitura de uma das cidades mais importantes do Brasil. O cara deu uma cadeirada no outro candidato. Infelizmente eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate e ido embora para casa, que era muito melhor. O Marçal vai lá no meu programa. No meu programa eu deixo brigar. Meu programa pode meter o braço um no outro. Aí ia ficar bom. Uma coisa é fato. De tédio o brasileiro não morre. Inacreditável. Mas assim, eu sei que é engraçado, gente. Por um aspecto, né? O puro suco do Brasil. Mas por um outro lado, é triste, né? Dá pena mesmo. Porque, poxa, isso é um debate da prefeitura de uma das cidades mais importantes do Brasil. O cara deu uma cadeirada no outro candidato. Eu já tinha esculachado já o Datena há um tempo, porque ele me entrevistou e depois de semanas ele deu uma entrevista pro Boulos. E ficou bem claro que o cara não é muito normal, não. Dá só uma olhada aí. Olha, em primeiro lugar, você está deixando um cara que tem 50 anos de profissão emocionado, né? Pelo seu conteúdo, pela sua forma de juntar palavras. Eu trabalho com isso há 50 anos. Não é fácil. Tem gente que tem um conteúdo extraordinário, mas não tem o dom de comunicar esse conteúdo. Tem muita gente que, se tivesse esse dom, estaria em posições de liderança na nação, mas não tem condição de comunicar o que pensa, com a clareza que você fala. Então eu estou emocionado. Cheguei a ir às lágrimas aqui, porque aí sim eu acredito no meu país. Não interessa a ideologia, sinceramente, não interessa mesmo. No seu caso, por exemplo, a gente vê que você é um princípio de uma coisa mais básica de todas. É simplesmente dizer a verdade, cara. Não tem nada mais importante do que você ser verdadeiro. Mais votado do estado de São Paulo, deveria ser do Brasil, no lugar daquele Nicolas, que é um fascista, que o que ele falou dentro do Congresso Nacional deve ser repudiado em todos os sentidos, devia ser caçado aquele cara. Eu entrevistei aqui sem saber quem ele era. Agora eu sei quem ele é. Né? E nunca. Ontem me Datena, você quer entrevistar um dele? Nunca mais na minha vida, eu quero nem ver ele. Devia ser caçado esse cara. Eu fico feliz demais, bicho, porque geralmente, tá, não tem erro. A galera que me acusa ou que vai pra cima de mim e fala mal de mim, é esse tipinho de gente aí. Bom demais, bom demais. Agora, pelo menos ele não pode falar que o Datena não é homem, né? Porque tem a cadeirada, deu. E no finalzinho ainda mandou o seu fila da... E, obviamente, né? Me solidarizo aí com o Papo Marçal. E não sou mãe de Iná, não sou futurólogo, mas prevejo algumas coisas. Não vai ter, obviamente, nenhum jornalista solidarizando com o Marçal. Pelo contrário, agora já começa a ginástica mental para poder passar o paninho pro Datena, tá? Espera aí. Porque, meu filho, aqui no Brasil é assim, o errado vira o certo e o certo vira errado. Fica em paz quanto a isso, porque vai acontecer. E segundo ponto, que a gente já tá cansado de saber, obviamente, mas é sempre bom reforçar, porque tem gente que ainda fica em cima do muro, né, achando que é a mesma coisa dos dois lados. Meu amigo, se é o inverso, se é alguém de direita dando uma cadeirada em alguém de esquerda, era a Terceira Guerra Mundial, meu parceiro. Você não tá entendendo, não. Eu preciso falar sempre dessa falsa equivalência que as pessoas fazem, porque, assim, é surreal, bicho, assim, de verdade, é descarado a parada. Ah, e eu tinha esquecido. Você lembra que ele fez um vídeo me elogiando, aí depois aparece ele me detonando, né, junto com o Boulos. Por quê? Por causa disso daí, ó. Porque eles, depois dessa entrevista com o Boulos, ele pediu para ser vice dele, para a Prefeitura de São Paulo. Então, assim... os ataques talvez que você recebe, não é nem porque o cara realmente talvez não goste de você, não. É porque tem um interesse por detrás. Os caras literalmente mudam a opinião deles assim, do nada, se isso beneficiar eles, né? Ou seja, o nível dessa galera é bizarro. Olha, anteontem, na sexta-feira, aliás, o Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, e não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Disse que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor, que estava muito bem escrito. E que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse, se esses são os termos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar, você tem que provar que realmente é essa a sua intenção. Ele me respondeu, eu perguntei, a você mesmo?
eu estou estranhando que você tenha feito isso. Ele respondeu, é eu mesmo. Passado isso, ontem o assessor dele me ligou, o Wilson, e pediu para que marcasse um café com ele hoje. Ontem, aliás, no sábado. Eu falei assim, não vou conversar com ele antes do debate, como eu já havia dito, ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal. Por isso que quando me foi passada a palavra para que eu fizesse uma pergunta a ele, eu disse que a minha resposta era o silêncio, que ele poderia ter a sua resposta ou a pergunta que na realidade ele respeitasse democraticamente o nível desses debates. Era para que ele entendesse e respondesse de uma forma civilizada. Então, Datena, eu te passei uma mensagem e a partir dessa mensagem, civilizadamente, nós vamos debater assuntos de interesse do povo. Não é? Aí o cara veio me agredir com um processo que foi arquivado, nem chegou a ser investigado pela polícia. A pessoa que me acusou pediu desculpas, registrada em cartório, depois disse que foi pressionada, jamais foi, entendeu? Isso foi num processo contra a Bandeirantes e eu fui chamado a lead do processo e essa pessoa pediu R$500 mil para a Bandeirantes e perdeu o processo, inclusive trabalhista. Durante esse período, claro, que ninguém é acusado de uma coisa tão nojenta, porque se eu, que defendo a mulher há tanto tempo, na televisão vocês são prova, pode ter alguém que defenda a mulher como eu, mas mais do que eu, não tem. Eu tenho o maior respeito pelas mulheres do Brasil. E durante um bom tempo, eu fui acusado em imprensa, sem julgamento nenhum. E depois de arquivado o processo, apenas alguns órgãos, na realidade, publicaram a retratação, outros não. Durante esse período, a minha sogra, que já não estava bem, sofreu 3 AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu. Depois de 3 AVCs, ela morreu. Morreu esses AVCs muito por causa desses problemas que eu tive que responder por uma coisa que eu não devia, não devo e que eu não cometi, jamais cometi uma barbaridade dessa contra a mulher em momento nenhum e jamais cometeria. Isso eu dou a minha palavra de honra. A partir do momento que eu me senti agredido ali, eu vi a figura da minha sogra, que, repito, morreu por causa disso. E, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate e ido embora para casa, que era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. Agora são meia-noite. Eu estava vendo um debate da TV Cultura e eu fiquei irritado com a coisa. Ô, gente, vocês querem brigar? Vai no meu programa. Eu queria aproveitar, convidar o Datena, que é meu amigo Datena, convidar o Marçal. Vai lá no meu programa. No meu programa eu deixo brigar. Meu programa pode meter o braço um no outro. Aí ia ficar bom. Vocês vão na TV Cultura não deixa vocês brigar à vontade. No meu programa pode largar o pau. Lá pode.